Olá meninas, tudo bem? Olha que risco legal que eu trouxe para vocês. Rosas, uma taça transparente, muitas folhas, botões, então dá para vocês pintarem tudo aqui. Vou usar um stencil para o barrado lá embaixo aqui, né, nessa parte de baixo. Depois que estiver tudo prontinho, aí nós vamos colocar um barrado de rosas também. Eu espero que vocês gostem da nossa aula, que vocês aproveitem bastante, né. Aqui eu desenhei, né, fiz o arranjo aqui, ó. Coloquei sobre o pano de sacaria, né? Esse meu é o Estilotex, que nós vendemos no site. E depois por baixo eu coloquei o carbono, a parte fosca para cima. E transferi com a caneta, o lápis, tudo aqui e saiu embaixo. Eu tô falando isso, gente, parece simples, mas muita gente me pergunta, sabe, como é que transfere o risco para o pano? Então, muitas já sabem, mas muitas não. Então, é bom sempre a gente falar e dar as dicas completas, né? Meu pano já está fixado aqui na madeira, com cola permanente, ó, ponto mordente, cola permanente para madeira mesmo, para a gente trabalhar sobre a madeira. Então ela fica, você passa uma vez que você passou, ela dura bastante, gente, bastante tempo, dependendo da quantidade que você pinta, aí dura bastante. Então, gente, a minha técnica, sempre eu começo todo o trabalho, seja flores, seja frutas, legumes, eu começo por trás, pelo aquilo que está por trás. Então, o que está por trás aqui, no momento, é o fundo. Então, nós vamos fazer o fundo com pincel pituá. Escolhi verde glacial porque eu acho uma cor muito bonita e a maioria de vocês tem. Se não tiver o verde glacial, pode ser o verde bebê, fica bom também. E o clareador. E nós vamos começar pelos cantinhos aqui, saindo com o clareador, ó, vem aqui, deposita a tinta e com o movimento circular você vai esticando o clareador. Você vai fazer isso por partes, não adianta você umedecer todo o projeto e vir com a tinta, não adianta porque vai secar. E nós precisamos do clareador úmido. Então, passou uma parte, ó, esfumaçou, aí vem com o verde glacial no cantinho aqui, ó, e suavemente você vai saindo. Então fica assim, bem suave nas bordas aqui. E aqui mais escuro, porque justamente aqui nesses cantinhos nós vamos escurecer mais ainda com azul petróleo. Ou azul marinho, se você não tiver, não tem problema. Então, nós vamos fazer, acabou a tinta do pincel, pega mais tinta, coloca aqui no cantinho e vai saindo com movimento circular. É sempre assim, gente, todos os meus projetos eu começo dessa forma, pelo que está por trás.
e aqui é o fundo, né? Eu vou fazer isso em volta de todo o desenho, sempre colocando aqui no cantinho e esticando a tinta. Se você sentir que não está ficando suave nas bordas, você volta com o clareador aqui nas bordas e esfumaça, para ficar assim bem clarinho, tá bom? Então vamos fazer isso tudo aqui em volta, ó, mesmo aqui em volta dessa taça, pode passar também. E no piso um pouquinho também, que nós vamos escurecer depois, tá? Então, o primeiro passo é esfumaçar com um verde glacial em volta de todo o projeto. Vamos lá? Pronto, gente, tudo esfumaçado, ó, tá? E agora, vocês podem observar que tem uns cantinhos aqui que eu não pintei, ó lá, ó. Eu não passei o verde glacial. Por quê? Porque são partes que nós vamos escurecer. Então não adianta ficar passando o verde aqui, clareando, se nós vamos exatamente aproveitar esse fundo para sair escurecendo. Então eu escolhi o azul petróleo, eu acho uma tinta linda, dá um toque assim especial. Mas se você não tiver, pode ser um azul marinho, uma cor escura, até verde pinheiro, tá? Mas tem que ser bem escurinha para dar profundidade. Aqui eu vou com um pincel até menor para não borrar. Eu tô com o pincel número 8, tá, gente? Mas nesses cantinhos aqui é bom vir com o número 4. Então, você trabalha com 2 pincéis. E depois ainda vamos usar o pituá para esfumaçar aqui a sombra, para não deixar parada. Ela tem que ficar assim bem discreta. Então, preencheu aqui, ó, dessa sujeirinha do pincel, você vai saindo. Ainda está úmido, então o que acontece? O fundo está úmido. Então, ele vai ficar mais claro, ele vai ficar clarinho assim. Aí depois que tudo estiver sequinho, aí nós vamos voltar aqui e escurecer mais ainda, para dar mais profundidade. E o que eu faço para não... Uma dica para vocês. O que eu faço para não ficar... A tinta não ficar parada. Fica manchado, né? Fica feio. Você vem aqui, ó, e acaba deixando essa marca de parada de tinta, ó, não é verdade? O que fazer? Você vem com o pituá e você vai esfumaçar essa bordinha. O pituá tá muito seco. Peguei um pouquinho do verde glacial, só para umedecer as cerdas. E aqui você vai trazendo a tinta e ao mesmo tempo deixando suave. Eu quero mais escuro. Assim. Esse tom tá ótimo. Então o pituá ele consegue unir as cores e deixando assim
mais clarinho e esfumaçado, fica bem bonito. O pincel já de cerdas chatas, né, de cortado, lixado, já não consegue fazer esse esfumaçado assim suave. Então você vem, estica a tinta e depois esfumaça com o pincel Pituá. Essa é a minha dica para vocês trabalharem os cantinhos. Novamente, ó, vem com o pincel número 8, descarrega a tinta no cantinho. E vem esfumaçando com o pincel Pituá. Aqui a sujeirinha do pincel, ó, já dá para esticar. Mas procura não avançar muito. Tô limpando o pincel, gente. Sempre para esfumaçar ele tem que estar sequinho. Procura não misturar, não esticar muito a tinta, porque senão o que acontece? Vai cobrir todo o nosso verde glacial, a suavidade que nós colocamos lá atrás. Então é importante vir com o Pituá para você conseguir esfumaçar e deixar aparecendo a claridade aqui, ó, né? Exige paciência e carinho, gente. Não é rapidinho, não, porque você tem que ir aos poucos, né? Preenchendo os cantinhos e esticando. Aqui ficou muito claro, eu vou escurecer mais. E assim nós vamos fazer em todos os cantinhos do projeto. Nesses cantinhos, ó, sai aqui com a tinta, aqui, né, ó, aqui, tudo é espaços, são espaços que você pode aproveitar, tá bom? Então vamos lá fazer esses cantinhos aqui mais escurinhos? Pronto, gente, tudo escurinho nos cantinhos, né? E mesmo assim ficou claro aqui em volta, ó, tá vendo aqui atrás, ó, tudo esfumaçado com o verde glacial. Então não perdemos a suavidade do fundo, mas demos o que? Profundidade nos cantinhos, inclusive aqui, ó. Você vem com o pincel número 4 e coloca o azul petróleo, né, no cantinho aqui. E o próximo passo é pintar sempre com raciocínio, com a técnica do que está por trás. E o que está por trás de tudo aqui é a taça, porque ela está por baixo das folhas, né? E nós temos que fazer primeiro para depois poder pintar as folhas. E toda transparência, gente, porque é uma taça de vidro, de cristal, pode ser. A transparência se dá pela cor do fundo. Então a taça também tem que ser na mesma cor do fundo. Claro que depois nós vamos puxar o branco para poder iluminar e tal. Mas a base, o fundo aqui, é o mesmo fundo do que nós passamos aqui atrás, tá? Então, vamos lá. Eu tô com o pincel número 4 e 6. Nós vamos preencher com azul petróleo. Inclusive, aqui atrás também, gente. Para dar profundidade aqui, ó.
Essa folha, ela está por dentro do vidro. Essas outras estão por fora. Então, nós vamos depois pintar a folha, tudo, mas vamos fazer a transparência sobre essa folha, tá? Então, começa aqui, escurinho. Aqui também, gente, ó, essa parte aqui também é escura. Aqui tem um botão, né? Aqui, ó, um botão. Mas aqui é a profundidade do fundo da taça entre a rosa. Então, tem que preencher toda essa parte aqui, ó. Aí depois já vamos descer e pintar o fundo do vidro, né? Aí você vai vir aqui, ó, vai pintar em volta, salva os galhos das rosas e vamos preencher em volta da folha, em volta aqui, ó. Só que chegando aqui na bordinha, você já pode entrar com branco para deixar mais claro, para o fundo ficar mais clarinho. Não deixa marcado, esfumaça, ó. Descarrega toda a tinta. Ainda vem o acabamento, tá, gente? Nós vamos aguardar a secagem e fazer a transparência. Então, não se preocupem, pode preencher normal, tá? Então, vamos lá, ó, preencher todos esses cantinhos aqui, até aqui, ó, que aqui já é o botão. O pezinho aqui da taça, nós vamos preencher do mesmo jeito, com azul petróleo, né? Essa parte aqui dentro, ó, passo azul petróleo. Aqui tem uma continuação também, ó, que é mais escura. E aí, com azul petróleo e branco, nós vamos preencher todo esse espaço aqui, ó. Todo aqui e aqui embaixo. Para deixar esse espaço aqui, aqui, para luzes, né? Pra gente fazer as luzes. Agora sim não dá para entender muito bem, vocês estão olhando aí, não dá para entender muito bem, mas já, quando estiver tudo sequinho, aí vocês vão preenchido, inclusive sequinho, preenchido, aí vocês vão entender.
E essas laterais aqui, ó, pode passar o branco. Procura deixar por igual as duas para ficar redondinha, né? Aí depois nós vamos acentuar mais esses brancos aí, né? Aqui tem um foco de luz branca, ó, ela vem aqui, tem outro aqui. Então a gente já faz um azul claro, né? Uma sujeirinha do pincel, só para demarcar. Aqui embaixo também, ó. Aí nós vamos aguardar a secagem. Para iluminar. Tem que estar sequinho, né? Toda vez que você for fazer transparência, o fundo tem que estar bem seco. Porque senão não pega o branco, né? Aqui tem essa parte aqui é branca, mais clara. Pronto, agora é só deixar secar. Pra gente fazer o acabamento. Agora que já está tudo sequinho, nós vamos reforçar essas luzes e esfumaçar, ó. Aqui tem outra luz, vem aqui de cima. E o segredo da transparência é esse, gente. É aguardar a secagem e realçar as luzes, fazer as luzes com branco. Vem até aqui. Aqui tem uma luz. São toques, né? Detalhes. Mas pouquinha coisa de branco, só para realçar mais. Fazer, né? A transparência.
Só uns detalhes, né? E é isso aí, gente. Uns toquezinhos, né? Que dá toda a diferença. Próxima etapa aqui, nós vamos começar a fazer as folhas, né? Então eu vou separar as tintas pra gente preencher. Tem bastante folhas aqui, ó, em volta. Deixa eu separar as tintas. Separei para as folhas o verde grama e o verde pântano. Depois, no acabamento, vem branco, um vinho ou um púrpura para queimar as folhas, né? Mas para fazer o fundo, essas duas cores é suficiente. O tamanho do pincel pode ser o número 8. Então, nós vamos preencher com verde grama, ou verde da sua preferência. De repente você quer uma folha mais escura, então aí você vem com verde pinheiro, ou uma folha mais clara, vem com verde folha, né? Então fica aí a seu gosto. O verde grama é um verde intermediário entre o verde pinheiro e é uma tonalidade assim mais clara, né? Não é tão forte. Então você preenche aqui. Essa parte não tem preocupação, é só preenchimento do fundo. Aqui eu já vou pôr um pouquinho do verde pântano, porque a folha está por baixo da flor. Então, ela é mais escura aqui, tá vendo? Que a pétala tá por cima. Então, eu já vou colocar agora, mas pode ser depois, tanto faz. O importante é não esquecer que aqui tem sombra, né? Por baixo da pétala. Aí, para fazer essa folha, gente, tem muitas formas, né? Muitos jeitinhos de pintar folhas. Mas eu já ensinei para vocês, acho que diversas, né? Mas essa eu quero fazer diferente. Eu quero já cortar a folha antes de vir o acabamento. Então, aqui vocês fazem a nervura, ó. Cantinho do pincel dá tranquilamente, não precisa vir com zerinho para fazer isso. Ó, dos dois lados. E vamos deixar assim, vai secar dessa forma. Depois de seco, nós vamos trabalhar os meios aqui, ó, com luzes, né, com um verde mais claro, com vinho, com branco. Então, o que eu quero que vocês façam? Todas as folhas pode preencher dessa forma que eu fiz. Essas aqui que estão dobradas, por exemplo, ó, tá vendo que tem uma dobra aqui? Você preenche tudo com verde grama, normal. E é só fundo, hein, gente? Isso aqui não é acabamento,
tá? De repente vocês estão pensando aí, já tá pronta, né? Não tá pronta não, é só o fundo. Eu vou aguardar a secagem depois de todas preenchidas, pra gente começar a fazer os acabamentos. Então, aqui embaixo da dobra é sombra, então no fundo você já pode escurecer. Né? Aqui vai ser mais claro e aqui embaixo mais escuro. Então é só isso, lembrar que quando, acho que deve ter mais uma folha dobrada, de passar o escurecer por baixo. E por baixo aqui também da pétala da rosa. Você vem, preenche. E escurece. Claro que depois no acabamento nós vamos reforçar essa sombra, né? É só para deixar marcado. Assim como aqui embaixo também. E aqui é só preencher com verde grama toda a folha, tá bom? Vamos fazer em todas as folhas o mesmo processo, desse jeitinho. Pronto, tudo sequinho. Observem bem que por trás da rosa aqui, ó, eu preenchi com verde pântano, né? E depois estiquei com verde grama. Mas é importante dar essa profundidade por trás para a rosa ter destaque, né? Aparecer que realmente está por cima. Então, quando a gente faz uma pintura sem profundidade, fica uma pintura assim, sem vida, né? Sem profundidade, sem fundo, sem sombra, sem luz, fica uma pintura bem triste. Então é importante esse toque por trás aqui com verde pântano. Para as luzes, gente, eu separei o verde pistache, ou pode ser o verde folha, que é lindo também para fazer folhas, o branco, o verde pântano e o verde grama. Então, o que nós vamos fazer? Nesses espaços aqui que nós deixamos, nós vamos escurecer de um lado, de dentro para fora, não precisa ir até a pontinha, porque a pontinha nós vamos fazer acabamento, essa parte aqui. Então, você vem, descarrega a tinta e deixa só até metade da folha. Devagar, não tem, olha o segredo principal, não ter pressa. A gente não deve fazer as coisas correndo, porque não dá certo. Então, vai devagarzinho, vai seguindo passo a passo, dá pause aí para você me acompanhar. Então, deste lado e de todos os lados aqui, ó, sempre para o meu lado direito, né? Nós vamos escurecer. E do lado esquerdo meu aqui, nós vamos iluminar. Então, vem com branco, descarrega a tinta no cantinho e puxa. Não precisa levar muita tinta, porque senão ela vai cobrir todo o verde
Então, leva um pouquinho só e estica a tinta. Depois, na maquiagem, quando a gente for maquiar a folha, aí onde ficou assim mais desbotado tal, aí a gente volta com mais branco. Mas de preferência na primeira demão, que ainda não é acabamento, tá, gente? Na primeira demão do acabamento, vai com pouca tinta. E depois a gente, na finalização, a gente realça mais, tá? Esse finzinho aqui de folha, volta com verde grama. E faz o acabamento aqui. E desse lado aqui, que nós escurecemos a folha, aí nós vamos vir aqui, ó, na pontinha do pincel, na quina do pincel, vamos iluminar. De um lado com verde pistache. E do outro lado pode ser verde pistache também, ou pode ser o verde pântano para dar mais profundidade na nervura, né? Aqui não tem como fazer acabamento porque é sombra, né? Aí você vai só com a sujeirinha do pincel para marcar, mas não adianta mexer nessa parte. Novamente, ó, pega a tinta no cantinho do pincel, descarrega na borda e arrasta para o centro sem invadir a sombra. A sombra tá aqui, então a gente tem que tomar esse cuidado, porque senão não adianta ter passado a sombra, né? Se o verde pistache vai entrar tudo aqui, aí não adianta. Aqui é só a sujeirinha do pincel, ó. E você vai desenhando uma folha bonita. Do lado de cá, podemos ir com o verde pântano ou com verde pistache. Vocês decidem aí. Ou então, alterna. Em algumas folhas, você vem com um verde pântano, como essa, ela tá na parte de baixo, até merece um escurinho, né? Mas você pode variar, nem todas, não precisa levar verde pântano nas bordas. Umas você faz mais claras, outras mais escuras, né? E na finalização da folha, eu ainda quero colocar um pouquinho de vinho em algumas. Tô fazendo essa aqui bem devagarzinho para vocês, para servir como amostra para todas essas que estão de frente, né? Depois eu pinto essa aqui para vocês verem também, porque essa tá viradinha, né? Tá com a dobra. Ah, vocês perceberam que eu preenchi também aqui os cabinhos das rosas, ó. Porque eu estava com o verde grama, né? Aí passei, sombreei com a isca aqui de verde pântano e uma isca de branco na pontinha. Tá? Então, são detalhes.
Ó, joga para as bordas e puxa suavemente para dentro. Tem muitas variações de folhas, de formas de fazer, né, gente? Vocês podem estar fazendo aí diversas folhas. Aí aqui no meio, que nós passamos para marcar, né? Passamos o verde pântano. Você pode fazer a nervura com verde pistache, ó, mais clarinha, destaca mais, ó, né? Então vamos fazer as demais, essas aqui de frente, exatamente igual a essa. Essa daqui que tá virada, nós vamos fazer a sombra, as sombras desse lado, né? E um pouquinho de luz desse outro lado. Puxa bem pouquinho, porque aqui tem a dobra, né? Então vem com pouco branco. Aqui você arruma direitinho a finalização da ponta dela. Vem com verde pistache de fora para dentro, bem pouquinho, só para marcar, né? A nervura. E essa dobra aqui, vamos de verde pistache. Depois vamos dar um toque com branco. Vem aqui na pontinha, ó, puxa. E daqui você desce. Não precisa passar em tudo, é mais na parte da frente, né? Porque aqui é sombra, então a dobra que está por cima é mais clara, né? Então aqui você não passa verde pistache, refaz, volta com o verde
o verde grama, tá? Ó, joga para as bordinhas. Aí você tem uma dobra bem redondinha. E com branco, depois que der uma secadinha, porque é assim, gente, eu tô fazendo aqui uma folha, por exemplo, e tô de olho nessa. Onde precisa mais luzes, eu volto. Então é algo assim automático, eu vou fazendo e voltando, arrumando, subindo. Então, de repente, eu tô aqui, já tô olhando aqui onde mexer, até ficar num ponto bem bonitinho. Aí aqui você vem com um pouquinho de branco, ó. Como está úmido, então fica mais suave. O verde pistache está úmido, eu acabei de passar, né? E as demais, quando for dobradas, tem mais uma aqui desse lado, ó. Tá vendo que tem uma folha dobrada aqui? Ela tá por baixo desse botão. Então, nós vamos fazer a mesma jogada aqui, a mesma coisa, tá? Então, vamos lá, gente, com calma, paciência, que vão ficar, com certeza, muito lindas. Pronto, gente, agora que elas estão todas secas, prontinhas, nós vamos maquiar. O que é a maquiagem? É realçar sombras e luzes e fazer algumas tonalidades que você queira. Então, no caso, eu vou pegar essa daqui, né? Eu vou retocar com vinho, porque não tem algumas pé de rosas que você observa que elas têm um toque de vinho nas folhas? Eu já observei. Então a gente faz a mesma coisa. Entra com um pouco de vinho nas bordas, esticando a tinta, ó. O pouquinho que você leva, você já arrasta para dentro. Não precisa fazer em todas as folhas. Escolhe uma ou outra, tá? Depois que secar aqui, você dá um toque melhor. Aí você escolhe algumas para poder fazer, ó, essa daqui que tá próximo da rosa, do botão, né? E nessa hora, gente, é um momento assim que você tem que observar se tudo está ok com as folhas. Se precisa realçar as sombras. Aqui no meu caso, eu creio que as sombras estão bem escurinhas, bem forte, né? Eu acho que ficaram boas as sombras. E as luzes, no caso do branco aqui, a gente pode realçar um pouquinho mais, que fica muito bom, tá? Um toquezinho só já faz uma diferença. Aí vamos colocar em outra do lado de cá, essa aqui, ó. De fora para dentro. Aí lavo o pincel.
E com branco, você tira o excesso aqui, ó, no pratinho. E reforça as luzes. Um pouquinho só de branco, ó. Já dá mais alegria, né? Tá? Você pode fazer em todas para ficar bem iluminada. E na sequência vamos começar as rosas. Vamos começar pela grandona aqui, depois os botões, tá? Então aqui vocês podem fazer em tudo, ó. Já levanta mais a pintura, fica mais alegre, né? Vou separar as tintas da rosa. Separei então o rosa bebê, pink, ou se você não tiver o pink aí pode ser o rosa escuro, e amarelo canário só para essa partezinha aqui que ela é amarelada, essa pétala, né? Essa parte aqui onde eu tô mostrando para vocês. Fora esse espacinho aqui que é amarelo, o resto é tudo rosa com pink, rosa bebê com pink. É uma rosa fácil de fazer, porque ela já está marcada. Então, nós vamos só respeitar a sombra e a luz. Algumas partes têm uns detalhes mais escuros, tal, mas a base dela é rosa bebê. Então, nós vamos passar o rosa bebê, vamos fazer por partes, por pétalas. Não é para passar tudo, nós vamos trabalhar pétala por pétala, tá? Então, passou o rosa bebê, que é uma rosa bem clarinho, né? Estica ele. E vamos deixar já o fundo mais ou menos no jeitinho que nós vamos fazer o acabamento, que facilita bastante, né? Conforme o fundo, o acabamento fica mais fácil. Ó, passou o rosa aqui, aí você vem, limpa o pincel num paninho aí do seu lado, aí vem com o pink ou rosa escuro por baixo dessa outra pétala aqui, só que esfumaçando, não deixa parada a tinta, que é mais escurinho também. Ó, puxa a tinta, como é fundo, nós temos que nos preocupar apenas em preencher as nervuras, o formato da pétala nós vamos fazer no acabamento, mas o fundo ele tem que estar assim, ó, mais escurinho aqui, mais claro no meio, aqui mais escurinho também. Pra dar a impressão que ela tá viradinha, né? E vai limpando o pincel para não misturar muito as cores. Nós temos que salvar o rosa bebê. Ó, tá vendo que a gente tem duas tonalidades de rosa aqui, um rosa mais claro e um rosa mais escuro. Se você cobriu muito o rosa bebê, volta com ele aqui, ó, salvando e deixando o espaço dele aqui, ó. Não é para deixar marcas, tá, gente? Então pode esfumaçar. Agora nós... Ah, tem aqui esse pedacinho, ó, que é escurinho também.
E nós vamos preencher todas as pétalas dessa mesma forma. Lavo o pincel e vamos pôr um pouquinho de amarelo canário nesse espaço aqui. Estica a tinta. Tem até um pontilhado que eu fiz aqui de propósito para vocês seguirem, né? Aí que um pouquinho de rosa do pink, né? Esfumaçando para não deixar um contorno. Vai ficar mais suave, ó. Lava o pincel, seca direitinho e vamos com rosa bebê. Toda essa pétala aqui, ó. Vem pra cá, estica. Aqui eu vou deixar um espacinho pro rosa, pro pink, né? Ou rosa escuro. O pincel que eu tô usando é o número 4, cortado e lixado, tá, gente? E aí, esses espacinhos aqui, vamos preencher com pink. Esfumaça para não deixar a tinta parada. E as demais, nós vamos copiar dessas que nós já fizemos. Então, a parte de trás aqui, bom, deixa eu fazer mais essa aqui para vocês entenderem, porque todas são do mesmo jeito. Preenche com rosa bebê. Opa! Algumas partes, né? Esfumaçou, esticou a tinta. Vai certinho até a borda, ó. Aí com rosa escuro, o pink, você vem aqui na bordinha e esfumaça, ó. Não deixa subir muito não, é só
no cantinho aqui. Mais um pouquinho aqui, principalmente porque ela está, essa pétala aqui está por baixo dessa, então aqui é mais escuro, né? Aqui embaixo. Exatamente aqui, ó, é mais escuro porque tá de baixo, tá por baixo dessa, ela vem aqui, né? E por baixo dessa daqui, então aqui recebe sombra, mais escurinho. E aí vamos novamente aqui preencher com rosa, bebê, sombrear os cantinhos com rosa escuro, a mesma coisa essa daqui, e sombreia aqui por trás. Vamos devagarzinho e acompanhando passo a passo para vocês fazerem exatamente como a gente está fazendo aqui, né? Para ficar bem bonita. Vamos lá então preencher? Quando chegar aqui no miolo, aí eu faço com vocês. Aqui no centro, gente, para vocês não perderem o risco, o que vocês vão fazer? Com o mesmo pincel, número 4, no cantinho dele, só no cantinho, com o pink, vocês vão marcar todas as pétalas. Ó, vem aqui devagarzinho, porque assim fica perfeito, vocês não vão perder os detalhes, né? Vai devagar e vai preenchendo tudo, todas as marquinhas. Vem em volta assim, ó, salvando a pétala. Aí depois fica fácil, aí é só preencher os espaços que ficaram, né? Tá? Então, isso é uma dica quando você está fazendo uma rosa acadêmica, pétala por pétala, não perder também, não só as pétalas externas, como o miolo, né? Como o centro. Ó como ficou bem mais fácil, tá vendo, gente? O que sobrou aqui é rosa, bebê. Ó, o que sobrou aqui, aí vocês vêm com rosinha aqui. E vai preenchendo, ó, termina de preencher. Chega bem próximo à linha, não deixa aparecer furinhos do tecido. Sabe quando você tá pintando e tá aparecendo o fundo do tecido, a textura do tecido, né? Procura cobrir, olha. Passa, esfumaça, estica, ó, que cobre. Aí nós vamos aguardar a secagem, porque qual é a técnica? A técnica é úmido sobre seco. Então, tem que estar seca e a tinta úmida vem por cima, por isso úmido sobre seco.
eu sempre aguardo a secagem para vir com acabamento. Eu não aproveito a umidade da tinta, porque senão embaça tudo, gente. Uma cor entra na outra, é um problema. Então, quando você trabalha com essa técnica do úmido sobre seco, você não perde nada, você salva tudo. Você consegue trabalhar pétala por pétala e deixar a rosa bem bonita. Isso não só para rosa, para qualquer pintura que eu faço, seja legumes, seja frutas, menininha, menininho, né? Sempre de uma demão para outra, eu aguardo um pouquinho a secagem. Passo uma demão de tinta, aguardo a secagem, venho com a sombra, aguardo a secagem e venho com a luz, tá? Então fica valendo aí para qualquer pintura. A técnica é a mesma. Aí conversando com vocês, já praticamente já tá fechadinho aqui o miolo. E sem perder a profundidade do rosa, do pink, né? Se quiser pegar um pincel número 2 para pro miolo, pode também, tá? Porque de repente eu tô indo com um cantinho do pincel, então por isso que o número 4 para mim dá certinho. E o fundo estando bem pintado, gente, eu já falei e vou repetir, facilita muito, mas muito mesmo o acabamento, porque já tá prontinha para receber as luzes. Só que o que eu faço? Agora que já tá toda preenchida, eu vou analisar agora, ó, tá toda fechadinha. Eu vou analisar todas as pétalas, todas, para ver se estão bem preenchidas, ver se tá aparecendo o fundo do tecido, né? Senão você volta lá e passa de novo. Que agora nós vamos voltar aqui só com as luzes. Então vamos reforçar essas sombras, né? Cobrir bem os furinhos. Você pode até deixá-la mais escura, mas eu acho que tá tão bonita assim, né, gente? Porque aí nós, aqui embaixo, quem gosta de rosas, né, tonalidade assim, rosa bem escuro, pode voltar aqui com carmim ou com vinho aqui embaixo, onde tem o rosa. Mas eu vou deixar assim, porque eu acho que ficou muito legal, ficou bonita desse jeito. Ó, só tô dando uma reforçadinha para deixar mais caprichada. Até aqui tudo bem, gente? Tranquilo? Dá um zoom aí e observa bem os detalhes, né? Então vamos aguardar um pouquinho e já voltamos com branco. Antes de vir com a luz branca, gente, vamos fazer assim suavemente, deixar ela mais natural. Aqui onde passamos o pink, vem com o pincel número 4, o cantinho dele, e dá umas puxadinhas de leve, ó.
Só para ela ficar mais real, né? Mais perfeita a pétala. Tanto na parte de baixo, bem de leve, tá, gente? Aqui, ó. E aqui também. Não precisa fazer em todas as pétalas, mas algumas chamam muita atenção. Essa, por exemplo, é bem grande, né? Ela é grande, então dá pra gente puxar aqui umas nervuras. Não deixa aparecer o carbono. Se estiver aparecendo, cobre com pink, ó, bem de leve. Aqui também, ó, faz umas nervuras. Quina do pincel e pouquíssima tinta, só para dar esse efeito aqui. Se você vier com muita tinta, ou, não, vou fazer com pincel zerinho para ficar mais caprichado, não fica legal, gente. Faz com um cantinho do pincel, é só uma nervura, só uma pequena sombra, né? Que o zerinho vai ficar muito marcado. Aqui em cima. Ela tá toda seca, viu? Tá super sequinha. Então fica mais fácil você controlar a tinta. Aqui é só um carinho mesmo, sabe? É só uns detalhezinhos cobrindo o carbono. Não deixar aparecer, né? Agora, quando sua tinta estiver assim meio durinha, vocês misturem aquarela silk com diluente têxtil, faz a mistura dos dois num copo e depois joga os dois líquidos misturados nos frasquinhos. Então aqui tem uma misturinha de diluente com aquarela silk, por isso que é mais líquido, ó. É a minha misturinha para diluir as tintas que ficam grossas. Vocês podem fazer tanto na tampinha, como eu fiz agora, tô fazendo, aliás, como no frasco. Você pode jogar dentro do frasco também, não tem problema. Frasco de tinta, né? Então, aí agora vamos entrar com branco. Vamos começar suavemente a fazer os acabamentos. Como o fundo já tá certinho, vamos já terminar essa parte aqui, ó, que é a única que tem esse amarelinho, né? Então, retocar
umedece, faz umas nervuras, ó, não deixa parado, suavemente, dá uma claridade nele, ó, com branco, só no meio aqui, ó. Dá umas puxadinhas, ó. Lavo o pincel. E agora vamos começar por essa aqui, ó. Com branco. Aqui tem uma nervura, ó, mais escura. Então, deixa eu salvá-la até aqui a pontinha. Esfumaça, não deixa a tinta parada. E com movimento circular, você vai iluminando. Tenha sempre em mãos esse pratinho aqui, gente, que aí você vai tirando o excesso. O segredo aqui é trabalhar com pouca tinta. E já vai esfumaçando. Você joga para as bordinhas, ó. Como está tudo sequinho, então a tinta vai te obedecer. Onde você jogar, ela vai ficar. E aqui você esfumaça. Essa parte do meio onde passamos o rosa bebê. E aqui você esfumaça. Quanto mais suavidade, melhor, sem exageros, né? E aos pouquinhos você vai chegando num branco sem exageros, né? E ainda não considero pronta, gente. Quando terminar tudo, aí podemos fazer a maquiagem, né? Que é realçar sombras e luzes. No caso aqui, eu vou realçar mais o branco. Mas dessa forma que eu estou fazendo aqui, ó. Puxando desse jeitinho, assim, ó. Aqui nós puxamos com pink, né?
tanto embaixo, aqui e aqui. Aí sobrou essa parte aqui pra gente trabalhar. Então vem com branco, cantinho do pincel, tirando o excesso. E faz uma luzinha. Nós vamos fazer, gente, esse efeito aqui em todas as pétalas. As pétalas maiores fica mais fácil, né, para trabalhar. Agora essas pequenininhas aqui, aí você vem só na bordinha e vai iluminando, tá? Então, que nem aqui, você vem aqui na borda, ó. E puxa um pouquinho de leve, só para dar um efeito na pétala. E puxa bem pouquinho. Aí volta com branco, pétala por pétala, tá, gente? Vocês têm que fazer isso. Tira o excesso e vamos iluminar aqui, ó. Não deixa aparecer muito branco, ó, estica ele, pra ficar uma luz bem natural. Não deixa marcas. Acabou a tinta, pega mais, descarrega o excesso, vem aqui no meio e puxa, tá? E quando não dá para puxar, você vem e arruma as bordinhas. Então, vamos fazer em todas, gente. Em todas as pétalas, a sombra, né? E vem com as luzes, devagarzinho, tirando o excesso da tinta. E quando vocês chegarem aqui no centro da rosa, nessa parte aqui, do mesmo jeitinho, gente, joga a tinta para as bordinhas, ó. Dá uma esfumaçada de leve. Não deixa a tinta parada, né? Faz devagarzinho. Aqui dá para puxar, ó, né? Ao mesmo tempo que você ilumina, você entra um pouquinho. Vem com calma, paciência, nada de fazer rápido.
Vamos lá então, gente? Começa por essas aqui de fora, para depois entrar aqui com branco, tá? Agora, gente, nós vamos preencher os botões. Temos 2 botões abrindo aqui, 2 fechados aqui, né? Então, vamos lá. As mesmas cores que nós usamos para pintar a rosa, nós vamos pintar os botões. Então, o amarelo canário, ele vem aqui embaixo, nessa pétala. Aqui é sépala, aqui também sépalas, né? Então, nós depois vamos preencher com verde. Vamos primeiro preencher todos os botões, terminar os botões e depois fazer o acabamento com as sépalas. E aqui embaixo é mais escuro, já pode entrar com pink. E vamos até lá em cima com essas 2 cores, né? O rosa bebê e o pink. Pincel número 4. E da mesma forma que nós preenchemos a rosa com sombras, luzes, nós vamos preencher os botões também. Então, passou aqui o rosa bebê, fazendo essa pétala aqui, né? Aí já vem com o pink escurecendo por baixo. Aqui, ó. Passou o pink, aí você esfumaça, tá? Então, todas as pétalas da mesma forma, com as 2 cores até lá em cima, até aqui. Sempre dando profundidade por trás, né? Olha, aqui por trás, com pink, mas primeiro o rosa bebê. Enquanto os botões vão secando aí, nós vamos aproveitar o tempo e preencher os botões fechados e as sépalas. Então, eu separei aqui verde pistache e o verde grama, as mesmas cores que usamos nas folhas, né? Então, vamos lá. Uma parte dele, ó, mais clarinha, com verde pistache. E com verde grama, você completa o botão. É só fundo, tá? Só preenchimento do fundo. E aqui também na lateral. Esse do mesmo jeito. E aqui nas sépalas
Nós vamos preencher com essas duas cores a princípio, depois vem um pouquinho de pântano branco, né? Então vamos passar o verde pistache. E essa parte aqui é mais escurinha. Aí você passa o verde grama. Demais aqui, aqui e aqui, pode preencher com verde pistache. Depois vocês vão entender direitinho, né? É só fundo aqui também, não. Depois nós vamos fazer o acabamento, tá? E esse outro aqui embaixo, esse aqui, ó, do mesmo jeito. Vamos passar o verde pistache nas sépalas. Aqui. Aqui, gente, olha, é uma sépala bem compridona. Olha ela aqui. Pode passar o verde pistache também aqui e aqui o verde grama. Tá? Vamos lá preencher? Agora é só reforçar com as sombras, né? Com o pink, dá uma puxadinha assim. Aqui também. Aqui é mais escuro, né? Tem umas nervuras aqui. E com branco, e o rosa bebê, nós vamos iluminar. Mas é bem pouquinho de branco, tá, gente? É uma isca. Só para dar um toque especial em cada pétala. É só reforçar. Onde está clarinho, aí você vem com um pouquinho de branco, mas é pouquinho, não é para deixar aquela marca grosseira, né? De branco. Nós vamos fazer nesse botão e nesse outro também, aqui nas bordinhas, ó, para iluminar. Aqui, né? Aqui nesse meio. Mas praticamente eles estão prontos. Aí só vamos sombrear as sépalas e iluminar, né? Aqui. E o nosso projeto já está pronto. Aí nós vamos decorar com um stencil aqui em volta, stencil de folhas. Acho que fica bem legal, fica bonito, tá? Deixar o projeto bem acabadinho. Olha lá, aí ela vai criando vida, né? Um pouquinho só de branco. Aí aqui desce, ó. Só cantinho do pincel, tá, gente? Bem pouquinho.
pouquinho assim em volta, controlando a quantidade de tinta. Não tem segredo, gente, é só isso mesmo, tá? E aqui embaixo só vou dar uma luz aqui em volta e tá prontinho. Esses botões pequenininhos, gente, aqui eu passei verde pântano, né, na bordinha, e esses detalhes aqui do botão com zerinho e verde grama, tá? Branquinho para dar uma luz, é pouca coisa. Com ele, um fundo seco, você ilumina com branco, retoca a sombra com verde pântano, né? E puxa aqui os detalhes aí com verde grama. Essa daqui do botão, essa sépala, nós vamos fazer assim. Com verde pântano, nós vamos escurecer aqui por baixo. Eu estou com o pincel número 4, mas pode usar o 2, tá? Que aí vocês vão com mais segurança. Então, aqui por baixo, escurece um pouco com verde pântano. Nos cantinhos aqui, ó, próximo ao botão, passa o pântano e estica um pouquinho a tinta para não ficar parada. E agora, com um pouquinho de branco, nós vamos iluminar as sépalas. Então, é bem simples, não tem segredo. O segredo está no fundo, em deixar salvar as folhinhas, né? Não passar o pincel por cima para você facilitar o seu acabamento. Aqui no meio um pouquinho de luz. E na sequência, gente, nós vamos decorar em volta com essas folhinhas. Olha, vê se vocês... Deixa eu puxar pra cá. Aqui. Tem umas folhas. Aqui, esse galho, ó. Esse galho está ótimo. Então, quando eu quero pintar só um detalhe do stencil, eu coloco fita crepe em volta e fica só o galinho. Então, eu vou fazer isso pra gente colocar aqui em volta, nesses cantinhos. E esse stencil vai servir também para fazer o barrado, que é o que nós vamos fazer agora. Primeiro vamos fazer as folhinhas e depois o barrado. Separei esse galho aqui, gente, ó. Encaixei aqui nesse cantinho. E com verde grama e o pincel pituá, você tira o excesso, ó. Bate o pincel para sair todo o excesso. E com o movimento circular você faz
as folhinhas, ó. O galho. É para ficar distante, então eu escolhi o verde grama. Vamos ver? Olha lá que legal. E eu vou fazer isso em volta de todo o projeto, tá, gente? Aqui saindo aqui, nos cantinhos, aqui, tá bom? Ficou assim, gente, a decoração com stencil, olha. Eu gostei, eu achei que ficou bem discreto, né? Agora eu vou remover o pano e vamos fazer o barrado, mas aí vocês podem decidir, se quiser fazer crochê ou costura na máquina, eu vou fazer esse barrado aqui, tá? Que eu já acabei de aproveitar as folhinhas dele. Ele é da edição 14, tá? Se vocês quiserem adquirir para ficar igual ao meu, então é edição 14. Tá? Então eu vou tirar daqui, vou preparar aqui, puxar o tecido para cima, para ficar com o barrado livre para a gente pintar. Gente, antes de mover o tecido para fazer o barradinho, eu me lembrei de uma dica para passar para vocês. A gota, aquelas gotinhas que caem, sabe? Dá aquela impressão de frescor. Então com o pincel número 2... e o pink, porque as gotas, como elas são transparentes, então você tem que fazer o fundo da gota da cor do que você pintou. Nós vamos fazer gotinhas aqui nas folhas, então vou usar o verde pântano para escurecer a gota, e aqui o rosa escuro. Ó, vê se vocês pegam aí. Vem por baixo da gotinha e sombreia com o pink. Estica ela, ó. Assim você já tem a posição, né? Isso você pode fazer em toda as pétalas, aonde você quiser. Já vai deixando a sombra prontinha. Aí com branco, no cantinho do pincel, tira o excesso. Vem só com uma sujeirinha de branco e forma a gotinha por dentro, acima dessa sombra. Ó, vem aqui e puxa, ó. Faz a curvinha e puxa. Aí você volta e reforça a sombra por baixo, ó. Novamente, vamos fazer essa daqui. Ó, vem com branquinho, faz a curva, puxa para formar a gota, né? Volta com a sombra por baixo, esfumaça, ó. E já faz a pontinha dela de um lado, ó. Já puxa aqui, para ela ficar compridinha. E aí você vem com o pincel zerinho e faz uma bolinha em cima, a luz. É só isso, gente. E nas folhas, a cor mais forte que nós usamos aqui foi o pântano, né? Então vem, olha, vem aqui por baixo,
faz a sombra redonda no cantinho do pincel, ó. Puxa de um lado, limpa o pincel, vem com branco e forma a gotinha. Puxa. A sombra ficou boa aqui embaixo, deu certo, ficou certinho. E aí você vem com a luzinha aqui em cima. Isso você pode fazer em todo o projeto, não só nessas que eu fiz aqui. Você pode fazer mais pétalas, ó, aqui uma caindo, outra aqui, tá? Fica valendo aí uma dica de gotas para vocês. Agora sim, vamos pro barrado. Se você for fazer o acabamento com barrado de estêncil, não se esqueça de deixar um espaço, né? Até aqui embaixo, tá vendo? Aqui embaixo, para você colocar o barrado. Porque se você for desenhar a taça com as rosas mais embaixo, não vai caber o estêncil, tá? As 3 cores que eu vou usar são as cores que nós usamos no projeto. Então, o pink para as rosinhas, azul petróleo para esse arabesco aqui, ó, e o verde grama para as folhinhas. Então, para isso, vocês têm que ter aí 3 pincéis, né, já gastos. Não dá para ser o pituá, porque é muito delicado os detalhes. O pituá não vai, ele vai preencher, mas ele pode borrar a flor, né? Então eu vou deixar o pituá aqui de lado e com um pincel assim, tipo brochinha, envelhecidos, aí nós vamos fazer. Por exemplo, vamos fazer tudo de uma vez. Ó, bate, tira o excesso da tinta. Aqui tá tudo fixo com fita crepe para ele não se mover. Tá vendo que tá bem certinho? E vem aqui esfumaça. Nós vamos fazer todas as folhas com verde grama. As rosas com pink, mas tudo aos pouquinhos, né? Preenche todas as folhas, depois preenche todas as rosas e depois o arabesco com azul petróleo. Quando você terminar de preencher essa parte, é só puxar o estêncil e encaixar, que ele dá certinho, ele bate certinho aqui nessa emenda, que é o galho de folhas. Então é só puxar e continuar, tá? Então eu vou fazer aqui e vocês me seguem aí. Ó, gente, esse lado tá pronto. Ó, que bonito que ficou uma renda, né? Parece uma renda. Esse stencil não é de arrastar, ele é espelhado. Então você tem que virar ao contrário e encaixar. Bem certinho aqui, olha. Na folha. Aí você coloca a fita crepe e começa essa parte aqui que é pequena, né? Não é tão grande. Tá? Então vamos lá? Pronto, gente. Ó, o barradinho está prontinho. Agora eu vou dar uma dica do acabamento aqui embaixo, como fazer. Então você tem 2 opções. Ou você costura, faz uma barrinha aqui, né? Passa a máquina aqui. Ou você passa termolina leitosa,
que é um verniz impermeabilizante para tecido. Você passa com um pincel, né? Na frente e atrás também. Aguarda a secagem, recorta e passa outra demão, tá? Então você pode escolher ou costurar ou fazer uma barra com a termolina leitosa, recortando, tá bom? Nosso workshop já está no fim, tudo pronto, rosas, folhas, gotinhas, né? Espero que vocês tenham gostado da aula e aproveitado, né? E que vocês pintem bastante. Creio que dei muitas dicas para vocês e que vocês podem aplicar em outros trabalhos também, não somente nesse específico que nós ensinamos, tá bom? Fiquem com Deus, obrigada pela presença aqui no nosso workshop e até a próxima. Beijinhos, tchau, tchau!